Bom dia, Brasil. Bom dia. Gente, acho que tem algum fantasma aqui. Minha porta fechou sozinha, abriu sozinha. Bom dia, Praxedes. Jimmy! Vem cá. Vem cá, Jimmy. Vou mostrar meu cachorro pra vocês. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui, Jimmy. Vem aqui, estupidez. Vem cá. Vem. Não foi. Tá fazendo pirraça. Como é que eu vou pegar ele pra vocês verem? Vem cá. Vem. Vem aqui, Jimmy. Vem. Pega o Jimmy aqui, que eu mostro meus alunos. Vem cá, vem. Vem cá, que brincou, por que tem ninguém roubou? Pode ver aqui. É rapidinho que eu já vou te devolver. Fica aqui. Um minuto. Calma aí, Jimmy. Fica pensando, senhora, o que eu tô fazendo aqui? Gente, vocês estão vendo? Vem cá, Jimmy. Ó. Estão vendo, gente? Só o Davi está respondendo. Vai, Jimmy. Oi, voltei. Gente, eu tô apaixonado por macaco prego. Vocês sabem o que é macaco prego? Macaquinho, filhote. Eu tô doido por um. Eu fui apressar, tá 60 mil o preço do bicho. Não tem como eu comprar um bicho de 60 mil reais. Turma, olha só, a gente está falando sobre concordância, né? É fofo, né? Eu curto muito cachorro, cavalo e macaco. Eu não sabia que eu gostava de macaco, mas agora eu gosto. Macaco prego, pequenininho, filhote. Estão vendo aí, gente, o compartilhamento? Gente, alguém sabe me dizer onde que nós paramos exatamente? Que bom, Davi. Gente, alguém sabe me dizer onde nós paramos, que eu não lembro, para variar, né? Eu cheguei a passar tudo, nós só iríamos... Ah, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Faltou uma página, eu lembrei. Faltou uma página, foi a página 80. Aí a página 81 nós não vimos, porque, se não me engano, o resto são exercícios. Começa os exercícios. Olha lá, é isso mesmo. Lembrei, viu? Então, olha só. Turma, então hoje nós vamos começar pela página 81. Né? Você passou por aqui. É isso aí, Caio.
Eu pedi até para ler, não foi isso? Falei assim, vocês são capazes de ler isso aqui sozinho. Então vamos lá, né? Eu acho que eu já vou direto à correção, gente. Na verdade, página 82, né? Desculpem. Cadê tua mãe, Caio? Tá assistindo a aula? Ué, gente, o que houve? Que tem poucas pessoas aqui hoje. Só 18 alunos? O que está acontecendo? Vocês perceberam que estão diminuindo? A presença das pessoas nas aulas está diminuindo? Estranho, né? Então vamos lá, turma. Ó, texto. Textos para a questão 1. Então vamos embora. Ó. Texto 1. 29 de agosto de 2011. Vagas previstas em edital gera direito à nomeação. O Tribunal de Justiça Potiguar reformou um julgamento inicial e acatou a pedido de um aprovado em concurso público para assegurar sua nomeação e posse no cargo de agente de trânsito da Prefeitura Municipal de João Câmara. O juiz inicial, nos autos do mandado de segurança, número extinguiu o processo, mas como o pleito foi movido em 7 de 5 de 2010, foi observado o chamado prazo decadencial, já que o concurso expirou em 25 de 4 de 2010, inaugurando-se o prazo de 120 dias a partir do primeiro dia. Texto 2. Jornal da TVI atinge máximo de audiência. A troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz tiveram uma consequência imediata. O Jornal Nacional, sexta-feira, foi visto por 1.400.000, desculpem, 1.400.000 telespectadores. Responda o que se pede, ao que se pede, desculpem a concordância. O texto 1 mostra um pedido de nomeação de um candidato em um concurso público, porém, no título há uma inadequação de concordância verbal de acordo com a norma padrão. Identifique-a e reescreva a frase corretamente. Então, em vagas previstas em edital, gera direito à nomeação. O verbo deveria concordar com o sujeito vagas. Vagas geram. Não é isso, turma? Isso aí, Rian, joinha. Ela está no trabalho, ok, Caio, porque ela diz que ela assiste escondido a aula. Ok. Giovana. Mais alguém, turma? Não? Então vamos lá. Assim como no texto 1, no texto 2 há um erro de concordância verbal de acordo com a norma padrão. Identifique-o e reescreva a frase adequadamente. Em a troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz, tiveram uma consequência imediata. Nossa Senhora. O verbo deveria concordar com o sujeito troca no singular. A forma adequada deveria ser a troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz teve. Porque, gente, a troca teve, a troca tiveram. Está no plural o sujeito? Bom esse exercício, né? Vocês acham desse exercício no ano? O que vocês acham desse exercício, nono ano? Bom, né?
Muito bom isso. Maravilhoso. Isso é muito bom. Eu estou tentando fazer uma coisa aqui com vocês. Não era isso que eu queria. Ah, já sei o que é que eu vou colocar. Na verdade, o que eu queria fazer com vocês era isso aqui, ó. Cadê? Quando eu perguntar uma coisa, vocês demorarem para me responder, eu queria colocar uma coisa mais ou menos assim para vocês, quer ver? Uma coisa meio Alfred Hitchcock. Vou fazer isso ainda com vocês. Se eu estiver perguntando alguma coisa, vocês não me responderem. Olha só, turma. A Luiz Eduardo, kkk, que susto, Ronaldo. A Luiz Eduardo tá debochado, né, gente? O Luiz Eduardo tá ficando tão debochado. Então, olha só, turma. Vamos continuar aqui, né? Vamos para a próxima página 83, por gentileza. Complete as frases com os verbos entre parênteses. Eu, tu e ele lemos o livro. Lemos ou leram? Lemos o livro. Tu, ele e eu lemos o livro, né? Tu, ele e eu leram o livro. Tu e ele fostes até lá. Pode ser as duas formas, né, gente? Porque tu e ele, na verdade, vai se tornar voz, então concorda com o voz. Tu e ele foram até lá, e tu e ele vai se tornar eles também, porque eu tenho duas pessoas. Chegastes, tu e ele, chegaram tu e ele. Tu e ele são duas pessoas, então são eles, né? Então, no caso, chegastes, eu tenho tu e ele. Se eu tenho tu e ele, eu tenho vós. Então, eu vou concordar com o vós. Os demais e eu lemos o livro. Os demais e eu leram o livro? Viremos eu e Maria. Virei eu e Maria? Que isso, gente? Virá eu e Maria? Não, viremos, pelo amor de Deus. Viremos, né? Vamos ao próximo. Leia a charge a seguir e faça o que se pede. Vendem-se votos. Votos são vendidos. Opa! Explique o humor contido na charge. O que está querendo falar, gente? Vendem-se votos, né? Os votos, eles... voto não se vende, né? Mas as pessoas, é uma troca de favor, né? Eu te dou alguma coisa em troca do meu voto, do seu voto, né? Você vota em mim que eu te dou algo. Então, qual seria a explicação aí, né? Para muitos políticos e eleitores, pode-se facilmente conseguir votos com a troca deles por valores e produtos, né? Nós falamos aí. Na charge, um político oferece esse benefício, tá entre aspas, por meio de uma multidão tratada como produto de venda. É exatamente isso, né, gente? O político pensa o quê? Você chega ali naquele pobre, dá R$ 10 na mão dele, sei lá, dá um lanchinho que ele já vai te votar. Ele vai votar em você, né? Justifique a flexão dos verbos na frase vendem-se votos. Então, olha só, gente, eu já falei mais ou menos aí, né?
votos são vendidos, então vamos parar para pensar um pouquinho. Vende-se votos, eu estou na voz passiva analítica sintética. Né? Eu estou na voz passiva, porque se eu transformasse essa voz, vendem-se votos, para a voz passiva analítica, desculpem. Se eu transformasse essa minha voz passiva sintética para a voz ativa, eu teria votos são vendidos. Mas na voz passiva sintética, vendem-se votos. Então, essa questão está corretíssima, né? A oração está na voz passiva sintética e equivale a votos são vendidos. O verbo transitivo direto, vender, deve concordar no plural com o sujeito paciente votos. Ok, turma? Isso foi fácil, né? Aliás, até agora os exercícios estão fáceis, né? Estão tranquilos. Número 4. Aplique as normas de concordância de acordo com os comandos a seguir, observando cada caso. Preencha os espaços. A paz e a harmonia reina aqui. A paz e a harmonia reinam aqui. Ou sejam palavras sinônimas. Lembra quando são palavras sinônimas? A vontade e o desejo também. Vontade e desejo são vontades sinônimas. Então, quando eu tenho palavras sinônimas no mesmo campo semântico, no caso, sensações, né? Sentimentos, eu tenho as duas formas. Então, eu vou concordar com o que está mais próximo ou com as duas formas. Então, habita e habitam. O professor e o aluno faltaram. O professor e o aluno faltou, não, né, gente? Teu pai e teu primo voltaram da Europa. Página 84. Ai, meu nariz, gente, que isso? Página 84. Leia com atenção as sentenças a seguir e aponte a opção correta quanto à concordância verbal. Bem, turma, como a resposta já está aqui, vamos ver porque não seria outra, né? As discussões que se trata sobre a questão da globalização serão o tema do fórum. Olha só, gente, as discussões que se trata sobre a questão da globalização será o tema, né, do fórum nas discussões. Apresentou-se várias propostas a respeito do projeto em debate. Várias propostas foram apresentadas, então apresentaram-se várias propostas, né? Não apresentou-se. Inclui-se no parecer do relator as alterações aceitas de comum acordo para todos os partidos. As alterações inclui-se, né? Plural. Os documentos enviados por quem não tem restrição, mais uma vez aí, turma, os documentos enviados por quem não tem restrição serão encaminhados para a diretoria, não será encaminhado. Falta honestidade e humildade na direção deste movimento. Turma, aqui também pode ser tanto falta como pode ser faltam, certo? Porque honestidade e humildade estão no mesmo, são palavras próximas, né? Palavras fazem parte do mesmo contexto. Preencha as lacunas. Meu pai e minha mãe. Chegou, meu pai e minha mãe chegaram, meu pai e minha mãe. Saíram o prefeito e o vereador, saiu o prefeito e o vereador. No caso, está vindo antes, né? O predicado está vindo antes do sujeito. Passaram as glórias e a vaidade. Iremos eu e os amigos. Irei eu e os amigos. Faça a devida concordância do verbo ser nas seguintes assertivas. O advogado, gente, carioca tem muito isso, né? Nós. Eu falo carioca tem muito isso, eu nem estou falando como professor de língua portuguesa, estou falando como carioca também. O carioca, ele tem muito essa coisa de... tu vai... Repararam isso? Carioca tem muito disso, né? Tu vai, tu foi. O tu é muito presente no vocabulário do carioca. Não é?
foste, né? É, né, Luísa? Sei lá, eu amo a minha cidade, né? O Rio de Janeiro, nosso estado. Mas carioca fala muito errado, né? A menina é as alegrias da casa. As alegrias da casa é a menina. As alegrias da casa, ó, estão vendo, gente? São a menina. Olha, reparem a diferença, né? Então, quando o meu sujeito estiver vindo antes, vai estar no singular, vocês estão vendo? Por quê? Porque o meu verbo tem que concordar com o meu sujeito. Tudo são mentiras. Aí vocês vão falar assim para mim, professor, mas tudo não está no plural. Só que quando eu tenho tudo, olha só, quer ver? Antes que Rian, Luísa, deixa eu ver quem mais aqui, Sofia, Lorena, me perguntem, Maria Luísa. Tudo é uma palavra que ela é um pronome indefinido. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Tudo é uma palavra que é um pronome indefinido. Então, é um pronome indefinido que ele tem um aspecto resumitivo. O que eu estou falando quando eu tenho uma palavra que tem um aspecto, uma função resumitiva? Eu chego para... Lembra do X-tudo? Você vai a uma lanchonete e come um X-tudo. O que é um X-tudo? É um sanduíche com tudo. É um sanduíche com presunto, com queijo, com batata, com salada, com ketchup, com ovo, com bacon, com mostarda, com molho disso, molho daquilo, molho não sei de quê. X tudo. Tudo. Você está resumindo todos os ingredientes. Então, uma palavra que ela, mesmo estando no singular, ela tem uma função plural. Conseguiram entender, turma, o que eu falei? Isso vai acontecer com substantivos coletivos também. Se eu falar assim, uma constelação, né? Uma constelação, a constelação é um conjunto de estrelas. Existem várias estrelas formando uma constelação, que é o substantivo coletivo. Então, tá dando uma noção de quantidade. Mas eu não vou chegar e falar a constelação diferentemente do tudo, que o tudo é resumitivo e é um pronome. Tá? É... 6. Uma placa que se lê conserta-se calçados. Olha isso, turma. Conserta-se calçados. Então, olha só, está na voz passiva, sintética, certo? Raciocinem comigo. Conserta-se calçados. Passem, conserta-se calçados para a voz ativa. Calçados, calçados. Vou colocar aqui no chat. Então, nós temos a palavra com. Ele colocou, né, turma? Conserta-se calçados. Conserta-se calçados. Essa construção está errada, está na voz passiva sintética. Né? Por quê? Porque se eu colocar para a voz ativa, seria calçados. Olha como que eu estou construindo, gente. Está escrito errado. Então ficaria assim, calçados. Olha o erro. Calçados é consertado. Calçados é o meu sujeito, está no plural. Então, se calçados está no plural, calçados é consertado, gente? Não, né? O certo seria calçados são consertados. Turma, alguém conhece alguma pessoa que trabalha com gesso? Alguém tem pai que trabalha com gesso? Tipo assim, que coloca aquele drywall em teto. Alguém conhece? Se alguém conhecer, alguém me fala. Então, olha só, que eu estou precisando disso. É muito caro. A construção correta é
consertam-se calçados. Então, o C, lembra que eu falei que o C, numa outra aula, o C ele vai funcionar... É mesmo, eu estou para engenheiro civil. Mas ele trabalha com isso? Sim, trabalha. Não, ele faz obra, então ele tem, enfim, ele faz. Entendendo, vamos conversar. Então, olha só, daqui a pouco, né? Depois disso, eu vou te chamar no WhatsApp. Então, olha só, turma. O C vai funcionar como pronome apassivador ou partícula apassivadora. Gente, tenham atenção nisso. Vocês vão fazer prova para colégios grandes, para colégios, né, federais, Pedro II, esses colégios que vocês desejam fazer. Prestem atenção nisso. Partícula apassivadora é a mesma coisa que pronome apassivador. Por quê? Porque tem professor, tem banca de concurso que coloca palavra diferente sendo a mesma coisa. Então, você precisa saber que partícula apassivadora é a mesma coisa que pronome apassivador. Todo mundo está entendendo, turma? E vai ter o C, que vai ser conjunção integrante, que vocês viram no passado comigo. Vai ter o C, que vai ser índice de interrelação do sujeito. Geralmente, o pronome apassivador ele vai estar no verbo transitivo. Ó, calçado, conserta-se calçados, né? Consertam-se calçados. Então, percebam, sempre fiquem atentos a esse tipo de coisa. E aí, no caso, vai ter que concordar com o sujeito. Alguma dúvida até aqui sobre a partícula apassivadora ou o pronome apassivador? Gente, vocês precisam ficar atentos a essa questão. Faça concordância de acordo com a norma padrão nas assertivas a seguir. A gente vai falar de número, né? Olha a matemática aí. Olha a matemática, olha o tio Guigui aí. Então, olha só, turma. Olha, vocês vão estar falando, hein, turma? Todo mundo falando corretamente na aula de matemática, hein? 20%. 20% passou de 1, certo? Então, no caso, 20% faltaram ao colégio. Agora, quando for 1, que é um só, eu posso concordar com o que o número está indicando como os candidatos. Então, eu tenho as duas formas. 1% dos candidatos passou no concurso, como 1% dos candidatos passaram no concurso. Os 5% da turma compareceram à reunião. 10% da produção foi exportada. 10% da produção foram exportada. 2/5 da turma faltaram à festa. 50% dos produtos foram exportados. 1/5 dos operários desistiu de tudo. Quando tem um, dá até um alívio, né, gente? Aqueles 10% da turma saíram cedo. Vocês, né? Assinale a alternativa em que o verbo deve ir obrigatoriamente para o plural. Organizou-se em grupos de 4. Atendeu-se a todos os clientes. Faltava um banco e uma cadeira. Pintou-se as paredes de verde. As paredes de verde foram pintadas. As paredes foram pintadas de verde. Pintou-se as paredes? Já faz mais... Olha isso, gente. O verbo fazer. Turma, olha só. Davi, Rian, Lorena, Giovana, Juliana. Presta atenção nisso aqui, ó. Luísa, né? Quem mais vai fazer concurso aqui? Elizabeth, eu não lembro. Maria Luísa me disse que vai. Rian. Turma, o Cauã não tá aí hoje, o que houve? Nácio, eu não sei, Nácio nunca bateu esse papo comigo. Então, Elizabeth, eu vou. Olha só, turma, faz, verbo fazer indicando tempo cronológico, turma, não esqueçam disso. Verbo fazer indicando tempo cronológico meteorológico. Lembra do tempo cronológico. 5 dias que não te vejo. Minutos, tempo, cronos, pai de Zeus.
A literatura aí, ó, história. É verbo impessoal, não vai para o plural. Calor, frio, meteorológico. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nevou muito, nevaram muito. Não. Verbo impessoal, geralmente são as orações sem sujeito. Verbo haver, tem gente que fala houveram. Gente. Não, tá? Impessoal. Então, fiquem atentos a esses verbos na concordância. No caso, olha o que ele colocou aqui, já faz mais de 10 anos que eu ouvi. Gente, eu vejo pessoas falando assim, já fazem, meu Deus, já fazem. Você aprende oração sem sujeito desde o 7º ano e fica falando errado. Ó, esses dias, gente, esses dias, uma aluna minha que eu amo no 3º ano, ela falou isso aqui para mim, ó, eu quase tive um ataque. Ela falou isso aqui para mim. Olha isso, gente. Olha o que a menina me respondeu esses dias. Senhores, analisem essa construção que está no chat. Que isso? Que isso? Gente, eu não tinha chego ainda, gente. O que é isso, gente? Como que alguém que estuda, como que alguém que tem fundamental completo, tem ensino médio, fala eu tinha chego, gente? Tá, a pessoa não ter tido oportunidade de estudar, a gente compreende. Mas uma pessoa que está no 3º ano do ensino médio falar eu tinha chego, gente. Ô, gente, isso é brincadeira com o professor de língua portuguesa, não é não? Eu tinha bebo. Eu tinha bebo. Que particípio é esse, gente? É igual esse maldito eu tinha trago. Eu tinha trago o livro. Você pegou o livro e fez o quê? Eu tinha trago o livro. Tragar o livro igual cigarro? O que é tragar livro, gente? Sabe? A pessoa estuda, o pai investe, gasta um dinheiro para o aluno chegar na cara na fuça do professor de língua portuguesa e falar assim, ó, eu não tinha chego. Aí você olha com aquela cara assim, que o aluno foi seu desde o 6º ano. Aí você olha assim, eu não resisti, eu falei assim, não foi isso que eu te ensinei, fala direito. Que palhaçada dessa de eu tinha chego? Eu tinha chego, me lembra meio-dia e 20. Meio-dia e 20. Um brinde. O que foi? Gente, eu tô achando vocês tão esquisitos, sabiam? Eu tô achando vocês pouco participativos. Vocês estão fazendo o quê? Motins? Estão fazendo. É o quê? Conspiração? Algum problema Eu comigo? tô Com a minha... tomando café e assistindo aula. É, esfomeada. Então vamos para. 9º ano tá insuportável agora. Não tô me dando Acabei de confiança, acordar. não. Ah, acabou de acordar? Nossa, que legal. Eu não, eu acordei às 7. Estava dando aula para o 1º ano. Eu acordei 9h57, atrasada. Agora que eu tô tomando café. Que legal. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer uma das duas formas verbais indicadas entre parênteses. Então vamos lá, gente. Um dos seus sonhos era morrer. Não, que isso? Uma porção de sabiás, pode ser as duas formas, né? Uma porção de sabiás cantava na laranjeira. Concorda com uma porção de sabiás cantavam, letra C, né? Sinal alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas das frases que se seguem. Olha só, gente. Eram 7h30 da noite, quando avistamos as luzes de Benfica. São 130 quilômetros daqui até lá. Hoje é dia 25 de dezembro. Ó, gente, o dia está antes, então a palavra dia
está antes do numeral 25. Então, hoje é dia. Se não tivesse a palavra dia, estivesse escrito hoje, lacuna 25 de dezembro, aí você teria que escrever hoje são 25 de dezembro. Então, é Natal. Mas como tem a palavra dia, hoje é dia. O 26 de dezembro de 1896 foi uma noite de glória para Manaus. Ainda é meio-dia e meia. 15 minutos é pouco para realizar a prova. Gente, eu já ouvi isso aqui, ó. Não, isso. 15 minutos são pouco para realizar a prova. Então, no caso, a letra C. Leia. De um lado, a loucura existe em relação à razão, ou pelo menos em relação aos outros, que em sua generalidade anônima encarregam-se de apresentá-la e atribuir-lhe valor de exigência. Por outro lado, ela existe para a razão, na medida que surge ao olhar de uma consciência ideal que a percebe como diferença em relação aos outros. A loucura tem uma dupla maneira de postar-se diante da razão. Ela está ao mesmo tempo do outro lado e sob seu olhar. Do outro lado, a loucura é a diferença imediata, a negatividade pura, aquilo que se denuncia como não ser, uma evidência irrecusável. É uma ausência total de razão que logo se percebe como tal. Sobre o fundo das escrituras do razoável, sob o olhar da razão, a loucura é individualidade singular, cujas características próprias, a conduta, a linguagem, os gestos, distinguem-se uma a uma daquilo que se pode encontrar no não louco. Em sua particularidade, ela se desdobra para uma razão que não é termo de referência, mas princípio de julgamento. A loucura é então considerada em suas estruturas do racional. Gente, resumindo, quando as pessoas mais pensam que nós estamos loucos, é o momento que nós estamos mais racionais. Eu tenho um amigo que ele tem essa leitura sobre mim. Ele diz que no momento que eu estou mais louco é quando eu estou rindo de todo mundo, que é uma personagem que eu cansei de encenar em frente ao espelho, que aquela minha explosão, que aquela minha loucura, né, típica de um filho da ventania, é exatamente ensaiada, e todo mundo está achando que nós estamos desestruturados, e, na verdade, nós estamos debochando da sua cara de assustado. Gente, isso é fantástico, né? Vocês prestaram atenção nesse texto, turma? Não, né? Não prestaram, porque vocês não falam. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, vocês não participam mais, vocês não discutem mais texto comigo, sabe? Não sei o que está acontecendo mais com vocês. Com relação ao texto A Loucura, tem uma dupla maneira de postar-se diante da razão. Ela está ao mesmo tempo do outro lado e sob seu olhar. Faça o que é pedido a seguir. Identifique o referente de cada um dos pronomes destacados, iniciando a sua resposta da seguinte forma. O referente do pronome se é loucura e o de seu é razão. Indique um conectivo que poderia ser empregado no lugar dos dois pontos. Pois, porque, visto que, uma vez que. Comprovando com os dados do próprio texto, explique porque o verbo distinguir foi flexionado na terceira pessoa do plural, em a loucura e individualidade singular, cujas características próprias à conduta, a linguagem e os gestos distinguem-se uma a uma daquilo que se pode encontrar ou não louco. O verbo vai para o plural, pois o sujeito está no plural. O verbo vai para o plural, pois o sujeito está no plural. Bem, nono ano, você que está aí, corre, dá um pulinho lá no banheiro, tá? Vai lá, bebe uma água, toma um café, bebe um suco, que a gente já volta. Daqui a 10 minutos, nós já estamos voltando para a nossa próxima aula, que é a nossa aula de literatura. Então, vão lá, turma, dá um pulinho bonito e assim a gente vai terminando. Daqui a pouco, a gente volta para a nossa aula de literatura, ok? E assim, a gente termina a aula de gramática. Continuem doando, tá bom? Doem, 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 doem. Eu acho que acabou, eu acho que não caiu a conexão.